O cérebro do psicopata, os estudos já mostram, ele funciona diferente do cérebro da gente. Então o que acontece? É uma forma de ser. O indivíduo não sente emoção. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não sinto nada, não estou sentindo nada. Você vai dizer assim, o bicho está sentindo o que agora? Não estou sentindo nada. No altar, quando eu estou pregando, não estou sentindo nada. Eu estou sentindo que eu estou de pé. É isso que eu sinto meus pés, eu sinto meu corpo. Mas dentro de mim, não sinto nada. Portanto, não tem empatia, que é se colocar no lugar do outro. Minha filha, lá atrás, por favor. Ou então saia da igreja. Eu quero que você fique lá atrás com o seu filho. Vocês vão ficar agora, quem tem filho vai ficar lá no berçário. Eu não quero criança aqui no salão que eu estiver pregando nos pastores, não. Quem tem filho fica lá dentro do berçário e fica lá. E ouça o show das crianças por lá. Eu não quero mais aqui dentro, não. Na minha reunião eu não quero mais. Se chorar, já sabe, minha filha. Não preciso falar novamente. Você vai direto para lá. Vai ficar com ele lá dentro. Eu não mandei ter filho. E não vem com essa história. Se eu tivesse empregado, eu não estaria aqui com a igreja. Então, se tiver que passar por cima, ele vai passar sem dó nem piedade. Ele não mede assim, nada para atingir o objetivo dele. Por isso, antissocial. Porque para nós estarmos numa sociedade, a gente tem que respeitar as normas sociais, respeitar o próximo, se adequar. Isso não existe, né? Ele vai se colocando de uma forma, né, todo estrategista, o mais estratégico possível, para conseguir o que quer. Ora bolas, o próprio pai falou, vereis outra vez a diferença entre o que serve, o que me serve e o que não me serve, entre o justo e o perverso. Eu quero, é a bênção que o Senhor prometeu, eu quero aquilo que o Senhor falou, poxa, não é possível a gente viver nessa situação. Mas eu já vi, por exemplo, o psicopata chorando. Então, senão ele atua. Ele vai chorar, claro. É mesmo. Ele vai atuar. Então, você pode ter certeza, se você analisar, tinha algum interesse por trás desse choro. Né? Esse choro, ele veio com alguma intenção. Ele encena uma emoção. Ele é tão inteligente, né? Ele observa, ele sabe muito bem como se colocar, como causar uma emoção no outro. Jamais esquecerei daquela noite, quando voltava para casa, com lágrimas nos olhos, chorando, soluçando. Eu te pedi almas. Meu pai, eu quero uma alma, pelo menos uma. E o Senhor me honrou e me deu também muitos filhos. Para conseguir o que tem ele uma busca. noção assim de porcentagem? Será algum estudo falando de porcentagem no Brasil, no mundo, sei lá o quê? Os estudos eles mostram que tem uma incidência de 4% da população mundial, sendo 3 homens para uma mulher. Então, tem uma prevalência maior nos homens, justamente por esse movimento mais impulsivo do homem, mais funcional. O homem, ele tem, a perversidade aparece muito mais, a mulher ela é mais simulada, né? Ela tem um movimento mais embaixo dos panos. Nossa, agora eu entendi então o subtítulo. O psicopata mora ao lado. Pode estar mais próximo do que se imagina. Importante lembrar que a gente tem três graus da psicopatia. O leve, o moderado, o severo. O severo que aparece nos noticiários, né? Que a gente vê lá um maníaco do parque. Comete um enfim. crime e tal. Ele não mede Exatamente, nada sempre respeitando o mesmo script, né? Porque justamente pela falta da emoção, essa memória dele, ele peca pela memória, porque a memória afetiva faz com que a gente saiba que determinada situação causa algum impacto. Como ele não tem isso, ele faz os crimes dessa forma em série, né? Sempre do mesmo jeito. Por isso que é muito comum o severo, a gente vê o severo. Mas a gente tem os moderados, os leves que estão aí, estão na vida. É uma criança, nossa, agora você me falando, estou imaginando assim, o pai e mãe em casa dizendo, meu Deus, será que de cada 100 crianças, 4
tem alguma tendência. Se você pegar 4% da população mundial, você vai ver uma prevalência alta. A criança, para você perceber na criança, você vai perceber uma criança fria, com uma dificuldade do desenvolvimento afetivo muito grande, uma criança manipuladora desde muito pequena, ela faz algumas perversidades com os animais, porque uma criança normal, por exemplo, ela pisa, ou enfim, mata um bichinho, alguma coisa, ela tem aquela culpa, né? O psicopata não tem culpa. O psicopata não tem o sentimento de culpa, ele não tem essa consciência do arrepender-se. Exemplo, um indivíduo criminoso, por exemplo, ele pode, enfim, ele comete um marginal, desculpa, criminoso não, um marginal, ele rouba alguma coisa, ele tem um ato desse. O que diferencia ele de um psicopata é o que ele pode fazer um movimento desse, mas tem um carinho pela irmã, faz isso pela mãe, coisa parecida. O psicopata não. Se ele tiver que matar todo mundo, porque estava atrapalhando na frente, ou então só por prazer, ele fará em função da perversidade, da apatia emocional. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. Estou falando da criança, por exemplo. Essa criança começa a dar alguns sinais. Quais são os sinais que essa criança pode dar e que o telespectador em casa vai ter que ficar atento, por exemplo? Tem que ficar atento. Isso é horrível, o que eu estou falando é horrível, mas sim, tem que ficar atento, porque é muito difícil para a gente diagnosticar, justamente porque a criança, ela está no momento de desenvolvimento, né? Então tem que observar bastante, frieza, dificuldade do vínculo, a criança que tem movimentos para ferir esta mãe, para ferir este pai, bastante manipuladora quando ela vai crescendo, ela simula o afeto, né? A mamãe, você é bonita, papai, você é legal, para conseguir alguma coisa. Mesmo a criança tem consciência, ela sabe que ela está dissimulada, que ela é dissimulada. É que, na verdade, faz tão parte do funcionamento da Alcides, que o indivíduo, ele não tem essa, sou psicopata, né? É a forma dele de ser, né? Ele está funcionando daquela maneira, que é o jeito que ele veio ao mundo, é a maneira que ele encara a vida. Vocês são muito diferentes, né? Como é que vocês conseguem ser tão felizes juntos e ser tão diferentes ao mesmo tempo? Qual o segredo? Ele respeita o meu gosto e eu respeito o gosto dele. Você é tão diferente, tão... Não, você sabe que é uma coisa, Cris? Eu vou dizer para você uma coisa. Uma das coisas que eu mais odeio na vida, que eu mais odeio, tenho raiva, de ser obrigado a fazer alguma coisa, de ser obrigado a falar isso, de ser obrigado a fazer isso ou aquilo, de ter uma imposição, de ter uma espada no meu pescoço, dizendo você tem que fazer isso. Eu odeio esse tipo de coisa. Estou assustado. Vamos acompanhar um VT que vai ilustrar um pouco mais para nós. Vamos lá. You just acted rocking a little bit. Did you say mommy? No. Shouldn't he be talking by now? I wouldn't worry about it. Ball? No. He's just a boy. Just a sweet little boy. Um indivíduo perverso e com distúrbios mentais graves. O desvio de conduta deles afeta o convívio social e as relações em casa, com a família e também no trabalho. Nós estamos falando dos psicopatas. Eles estão entre nós, na sociedade, e em índices altíssimos, segundo as estatísticas. Você que está em casa, já teve alguma experiência social com algum psicopata? Nós estamos nas ruas de São Paulo e eu vou saber das pessoas o que elas têm a dizer sobre esse assunto. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. Big shot, Kev. You're natural. Como é um psicopata? É uma pessoa que tem problema mental. Transtorno? De repente algo espiritual? Saber não, mas eu tenho ideia do que seja um psicopata, né? Qual que é a ideia que a senhora tem? É um cara que, baseado nos livros policiais, é aquele que assassina. First he cries too much, then he's too quiet. And you see it as some kind of personal vendetta? You think I'm exaggerating? Listen, buddy, it's easy to misunderstand when you hear it out of context. Why would I not know the context? Psicopata assassino, por exemplo? Talvez.
pessoa obcecada por alguém? Ele é uma pessoa assim, perturbada, entendeu? Ele vê coisas que não existem, entendeu? E acaba fazendo coisas terríveis. Assim, momentos fora da realidade, ele tem delírios, ele tem coisas assim fora do contexto social. Às vezes eles não sabem cumprir as regras sociais. Não é normal, né? Just a sweet little boy. That's a boy to do. É uma pessoa envolvente, é uma pessoa que consegue, sabe, que você lida com ela e você não tem a menor ideia quem ela verdadeiramente é. Tem que procurar o tratamento, uma ajuda, porque pode acontecer o pior. Pode acontecer o pior, igual quase aconteceu na minha família. Nossa, olha isso. É isso mesmo. Só queria dizer novamente, não é uma doença mental, tá? A psicopatia, ela é um transtorno de personalidade, é uma forma de ser. É importante lembrar, não tem tratamento. Identificando, é importante se manter o máximo possível distante desse indivíduo ou saber lidar com ele, se não houver forma, porque é do trabalho, alguma coisa do tipo. Porque é muito complicado, são indivíduos extremamente manipuladores, sedutores, inteligentes. Então, assim, tem uma total noção do que está acontecendo e do que faz. Então, alguém falou alguma coisa ali que não corresponde. Por exemplo, dizer assim, ele vê coisa que não existe. Não. Isso aí a gente vai falar de uma psicose, delírio, alucinação. Não é o caso, tá? Não é uma doença mental. Pelo contrário, sabe exatamente o que está fazendo, como está fazendo, com quem está fazendo e o que quer com isso. Tem um perfil de uma pessoa que se envolve com um psicopata? Tem um perfil? Sim, tem um perfil, tem uma predisposição, um indivíduo masoquista. Né? Um indivíduo masoquista que ele vai percebendo o sofrimento, porque o psicopata, o que ele vai fazer? Ele vai sugar ao máximo daquela situação de você. Então, num relacionamento afetivo, por exemplo, esse indivíduo, o psicopata, ele entra numa relação para tirar proveito dessa situação. Ou essa situação é interessante para ele chegar a algum lugar, enfim, ele precisa estar naquela relação para conseguir alguma coisa, ou porque essa pessoa é bem relacionada, ou porque ela tem uma condição financeira interessante, ou porque ela pode permitir que, enfim, ele use da casa, cozinha para ele, e é acessível, ou tem uma sexualidade interessante. Então é sempre um interesse, não tem o afeto, o envolvimento afetivo. A gente se relaciona cuidando, né, da relação. Você vai explicando e vai ficando cada vez pior o quadro. Por exemplo, então ele não se envolve afetivamente com ninguém. Não, de jeito maneira. Ele não tem essa capacidade emotiva. Né? Tem essa desordem cerebral, como a gente está dizendo, então o cérebro dele não é como o nosso, que a gente, por exemplo, vê uma imagem, né? A gente vê, por exemplo, um estupro, a gente fica assustado, claro. Né? Tem um batimento cardíaco acelerado, a gente pode ter uma sudorese, fica mal, dá enjoo, enfim. Ele não, o psicopata ele passa, por exemplo, por um detector de mentira, rindo, brincando, é fichinha para ele. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade emotiva. Vou dizer para você uma coisa, eu não sinto nada, estou sentindo nada. Você vai dizer assim, o bicho está sentindo o que agora? Não estou sentindo nada. No altar, quando eu estou pregando, não estou sentindo nada. Eu estou sentindo que eu estou de pé. É isso que eu sinto meus pés, eu sinto meu corpo. Mas dentro de mim, não sinto nada. Tem consciência de que ele é um psicopata? Ele não tem consciência que ele é psicopata. Ele simplesmente percebe que ele não se emociona. Ele consegue lidar, porque na verdade a emoção, se tem um lado da emoção que é maravilhoso, que a gente vive uma emoção, aquilo é gostoso, é intenso, ele não vive dessa forma. Ele tem um prazer na situação, mas um prazer muito mais voltado com a racionalidade. Por isso que ele busca muito o poder, o status, o sucesso. Nós somos mais passionais, né? Muitas vezes a gente deixa, por exemplo, no trabalho, não, eu não vou fazer isso porque eu vou passar por cima de fulano. Sim, alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar feliz. Exato. Não vou fazer. Ele não, ele passa por cima, tanto que é interessante observar como trata subalterno. Tem uma predisposição a tratar mal quem não importa. Você é esposa de pastor. Existem esposas e esposas. Existem esposas que são apenas mulheres, só serve para ser mulher, mais nada. E a esposa desse Maurício, a esposa dele, aonde uma mulher dessa, uma pestinha dessa quer chegar? Aonde um piolho desse vai chegar?
Isso é um piolho. Como é que pode um pastor crescer, desenvolver, se tem um piolho coçando o saco do pastor? Se tem um carrapato ali sugando o saco dele? Não tem condição. Porque, na verdade, a gente faz um movimento empático com uma pessoa, enfim, numa posição inferior, porque a gente sente aquilo, porque faz parte do caráter. O psicopata, ele é o mau caráter, o legítimo mau caráter. A gente sem tem caráter. questões, perguntas, já estou vendo aqui nossa caixa postal explodindo, que bom que você está participando. www.redevida.com.br/Tribuna Independente, participe ao vivo, deixe a sua pergunta, a sua questão. Tema do início do programa de hoje, psicopatias, mentes perigosas. Vamos à primeira questão da noite com o Paulo. Vamos lá, Paulo. Boa noite, Dalcides. Pamela, boa noite a você, telespectador da Rede Vida, que participa através do nosso site redevida.com.br/Tribuna Independente. Você acessa o site, clica no botão Participe ao Vivo, manda a sua pergunta. A Camila, de Piracicaba, Dalcides, assustadíssima. Ela fala, nossa, será que eu sou uma psicopata? Ela está se perguntando isso. Pamela, será que ela pode ter, então, um grau leve da doença? Então... Isso que eu ia falar. Camila, você está assustada, você está com o coração batendo forte, está angustiada, esquece, você não é. Pronto, não é. Camila, pronto, escapou dessa, ufa, já escapou. O psicopata, ele não sente essa emoção que você está sentindo, essa angústia, esse calafrio, ele não sente. Ele deve estar ouvindo falar, nossa, é mesmo? Né? Não sente, essa capacidade emotiva não existe. Ele é 100% racional, prático, funcional. Ele faz todo um plano para conseguir, ele arma um plano para ir em busca do que ele quer. Só isso.